Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós estamos hoje a fazer esta discussão em relação ao Tribunal Arbitral do Desporto porque este Governo e esta maioria decidiram colecionar inconstitucionalidades. E, apesar de alertados em devido tempo, insistem nas inconstitucionalidades. E esta discussão que levou à aprovação desta lei foi uma discussão prolongada, foi uma discussão que contou com inúmeras audições sobre a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Partido Socialista que na altura estava em discussão, e a verdade é que, ainda assim, apesar de todos os alertas que foram feitos na altura, apesar de todas as chamadas de atenção para a eventual colisão com normas constitucionais, a maioria decidiu levar por diante a aprovação daquela lei e o resultado foi aquele que se viu. Mais uma declaração de inconstitucionalidade colecionada pelo Governo e pela maioria. E a questão central desta declaração de inconstitucionalidade converge precisamente com aquela que o PCP tinha sinalizado como a maior preocupação que resultava daquela proposta de lei que foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República. Se o senhor está a lembrar-se-á certamente, porque quando essa discussão ainda se sentava na bancada do PSD, e lembrar-se-á certamente que o PCP, uma das preocupações que deixou sublinhada com maior relevância era precisamente aquela que decorria do processo de desjudicialização dos conflitos. Porque esse movimento geral de retirar dos tribunais estaduais a dirimissão dos conflitos que vão ocorrendo pela sociedade portuguesa é um movimento geral que não é de agora, é de há muito tempo, mas em alguns aspectos tem assumido particular significado e preocupação. E uma das preocupações que nós deixávamos no debate dessa proposta de lei tinha a ver precisamente com o facto de se retirarem dos tribunais estaduais a dirimissão destas questões relacionadas, estas questões do âmbito esportivo, e remeterem-se para um tribunal arbitral, impedindo os cidadãos de acederem à justiça do Estado, de acederem aos tribunais. E a partir do momento em que a proposta de lei impunha a arbitragem necessária, os cidadãos viam-se impedidos de recorrer, os cidadãos ou outras entidades, viam-se impedidos de recorrer aos tribunais do Estado. Ora, aquilo que o Tribunal Constitucional veio dizer é que precisamente essa opção é uma opção que colide com a Constituição, colide com o acesso dos cidadãos ao direito e aos tribunais e, portanto, a lógica da arbitragem necessária é uma lógica inconstitucional que tem que ser corrigida. Aquilo que a maioria hoje aqui nos traz, já não o Governo, mas desta vez a maioria, hoje aqui nos traz, é a perspectiva de resolução desse problema, mantendo-se ainda assim todos os outros aspectos que, do nosso ponto de vista, não podem merecer acolhimento no texto da lei, nomeadamente aqueles que têm a ver com a definição do colégio arbitral, um conjunto de outras questões que na altura foram discutidas, que de resto, da parte do Partido Socialista, foram até sinalizadas com grande evidência na altura, perante a proposta verdadeiramente oposta que o Partido Socialista tinha, mas esses problemas todos, que não são problemas de ordem, não são problemas que levantem questões de natureza constitucional, ainda assim continuam a ser problemas estruturantes do ponto de vista da eficácia que se pretende atribuir a este Tribunal Arbitral. E concluo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: da parte do PCP não há objeção nenhuma a que se procurem soluções que melhorem a eficácia da resposta da justiça desportiva e consideramos até que uma boa solução para estes problemas passaria pela consideração da possibilidade de criar uma jurisdição desportiva no âmbito dos tribunais estaduais para dirimir conflitos que sejam verdadeiramente desportivos, porque todos aqueles que são do âmbito administrativo, todos aqueles que são do âmbito laboral ou fiscal, já têm hoje jurisdição estadual para serem dirimidos. Continua a parecer-nos que, mesmo com este remendo que a maioria agora vem propor à lei que resultou da proposta de lei do Governo, muitas destas questões continuam por responder e, portanto, não votando contra o projeto de lei que agora nos é apresentado, também não o podemos acompanhar com um voto a favor. Obrigado, Sr. Deputado.